palavra do Senhor nos diz assim no livro de Josué, no capítulo 15, no versículo 13. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Criate Arba. Isto é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Criate Sefer. E disse Calebe: a quem derrotar Criate Sefer, ou Sefer, e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? E respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Diga glória a Deus. Você pode dar um lindo aplauso ao Senhor Jesus pela leitura da sua palavra. Podem sentar, meus irmãos, já oramos, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Ok? Como hoje é dia das mães, eu quero usar como protagonista dessa pregação hoje uma mulher chamada Axa. Axa só aparece uma vez na Bíblia, e exatamente aqui. E ela entra para a história. Ela entra para a história por causa de uma atitude. Eu quero falar especialmente sobre esta mulher. Obviamente que essa palavra é também para os homens. Nós podemos aprender muito com as mulheres. Amém? Mas as mulheres estão aí, elas vão dominar o mundo. As mulheres estão espalhadas em todos os lugares. As mulheres são uma bênção, amém? Tem uma mulher do seu lado? Se tiver, diga: olha, você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Como que Axa entra na história, irmãos? Nós estamos lendo o livro de Josué. Nós estamos falando sobre a travessia. Nós estamos falando sobre a conquista. Estamos falando sobre a mudança de mentalidade. Estamos falando sobre uma postura de herdeiro, de filho, que toma posse da terra que o Senhor já nos deu. Estamos falando de uma terra que mana leite e mel. Estamos falando de uma mudança, de transição, de escravidão para a libertação. Estamos lembrando quem nós somos em Cristo. Estamos lembrando que o Senhor prometeu coisas maravilhosas para nós. E muitos não conseguiram ainda entender isso. Muitos ainda estão vivendo no Egito. Muitos ainda estão vivendo no deserto. Muitos ainda estão vivendo com a mentalidade antiga. Por isso é importante você ouvir todo dia o áudio, o estudo, ler o livro. E aqui é um momento que eles já conquistaram a terra. Aqui é um momento que eles já derrubaram os muros. Aqui é um momento que eles já entraram de posse da terra prometida. Eu quero declarar também: há uma terra prometida esperando por você. Há uma terra prometida esperando por você. Inclusive, essa semana eu vou botar um louvor no grupo da igreja. E nós vamos cantar no fechamento do jejum esse louvor, A Minha Terra Prometida, do cantor Marcos Salles, pastor Marcos Salles. Vamos ensaiar o louvor, vai se virar, vai dar o jeito. Nem que a gente bote no playback, mas eles vão conseguir, eles são muito bons. Para a glória de Deus. Minha terra, mesmo tom, prometida a Deus, me aumenta, lhe dará. Ele vai. Quem conhece, canta comigo, vai. Ninguém sabe, mas tá bom cantar sozinho, vai. Mesmo tom, esse aí vai, mesmo tom. Continua. Minha terra
Vamos ensinar. Prometida Deus me dará, Ele vai fazer. Quem tem uma terra prometida para conquistar aqui? Esse louvor eu vou ouvir a semana inteira. Não, já estou te ensinando para você, é fácil. Há uma terra prometida para você. Há uma terra prometida para você. Ou se você quiser ouvir em inglês, há uma promised land prometida para você. Aleluia! Há uma terra prometida para nós. Pastor, hoje eu estou no deserto. Pastor, está difícil, mas esse deserto não é o fim. Há uma terra prometida te esperando. Pastor, você não sabe a luta que eu estou enfrentando. Eu sei, mas Deus sabe, mas há uma terra prometida e você vai entrar. Pastor, lá no trabalho está difícil. Fica calmo, isso é só um deserto. Você está quase chegando na terra prometida. E quando chegar na terra prometida, você vai dizer para as pessoas: está vendo por que eu não desisti? Está vendo por que eu não chutei o pau da barraca? Está vendo por que eu não larguei tudo? Está vendo por que eu perseverei? Está vendo por que eu insisti? Está vendo por que eu permaneci fiel a Deus? É porque a minha terra prometida chegou. Há uma terra prometida. Aí tem a música que fala assim, ó: eu estou debaixo de promessa. Não é assim? Confiarei em tua promessa, Ele se fará, eu sei. É isso aí. Quem está debaixo de promessa aí? Estamos debaixo de promessa. Essa igreja é uma promessa, irmãos. Você está sentado aqui numa promessa. Só Deus sabe o deserto que a gente já passou nesse lugar aqui. Né, Ju? Só Deus sabe as lutas que as pessoas passavam em frente à nossa igreja aqui há anos até, falaram assim: essa igreja vai fechar. As pessoas passavam aqui em frente, ó, sabe? 18 anos atrás, falaram: essa igreja vai fechar. Quantas pessoas saíram daqui batendo os pés em desonra, falaram assim: essa igreja vai fechar. Eu já vi isso, irmão, já ouvi isso. Mas eles não sabem que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A igreja não para de crescer. Agora tem igreja até em Portugal. Dudu está lá ouvindo a gente lá. Por quê? Estamos debaixo de promessa. E o que acontece aqui nessa história é que Caleb, um dos 2 espias, ele tinha um sobrinho chamado Otiniel. E Caleb falou assim: olha, eu já recebi Hebron, que é Kiriat Arba, mas ainda falta uma terra para conquistar. Ainda falta um espaço. E tudo que Deus me prometeu, eu vou tomar posse. E era Kiriat Sefer. Kiriat Sefer era uma área, um território também povoado por gigantes. Também povoado por gigantes. Tem gigantes nessa terra prometida que está impedindo você de entrar, mas esses gigantes vão ter que sair. Quando você botar pé nessa terra prometida, eles vão ter que sair. Porque onde você pisar a planta do seu pé, Deus já te deu por herança. Não tem gigante que vai impedir você de tomar posse. E ele disse assim, Caleb disse assim: eu ainda preciso tomar posse dessa terra. Interessante é que Kiriat Sefer significa cidade do livro. Sabia disso, não? Kiriat Sefer significa cidade do livro. Porque, segundo a história, lá tinha uma biblioteca muito grande, onde registrava a história, né, dos povos, das cidades. Por que será que é a cidade do livro? E por que será que ler é muito difícil para muita gente? Ler é um gigante para muita gente. Pastor, eu não consigo ler uma página. Metade da página, minha mente embaralha toda. Mas eu quero profetizar na tua vida que você vai ler em nome de Jesus. Você vai ter um hábito de leitura. Mas ali é a cidade do livro. E ele falou assim: quem conquistar essa terra para mim, quem derrotar esse gigante, eu vou dar a minha filha Axa em casamento. Aleluia. Axa em casamento. É aqui que Axa entra na história. Otiniel, um guerreiro, um matador de gigantes, corajoso, destemido, entrou, derrubou os gigantes, venceu os inimigos e deu para Caleb. Caleb então cumpre a palavra. O que Caleb faz? Ele dá o quê? A filha Axa em casamento. Não só Axa,
Mas ele dá também um pedaço de terra para Otiniel e Axa morarem, construírem. Há um pedaço de terra para eles. Vocês estão entendendo a história, amém? Só que a Bíblia diz que essa terra era uma terra seca. Era uma terra árida. Então Axa chega para Otiniel e fala assim: Otiniel, vai lá, fala com meu pai. A gente não vai desfazer desse presente que ele deu. Pode baixar só um pouquinho o teclado? Obrigado, queridão, mas está lindo demais. Puxa, bênção demais. Vai lá e fala com o papai. Fala com seu sogro para ele dar para a gente uma terra que tenha fontes de água. Você sabe, até hoje, se você vai comprar um sítio, você vai comprar uma fazenda onde tem cachoeira, é mais valorizado, sim ou não? E lá ele fala de fontes, que tinham fontes superiores, ou seja, tinha cachoeira lá em cima, nascente lá em cima, e tinha fontes inferiores, tinha poço. E naquela época, poço de água era igual poço de petróleo. Então Axa chega para Otiniel e fala: Otiniel, vai lá, pede essas fontes superiores e as fontes inferiores, pede uma terra para ele. O que Otiniel fala? Não, não vou. Isso é papo de homem, não se, traduzindo, se mete aqui não. Mais ou menos isso, entende? Eu senti, eu vou. Não, não vou. Eu não vou falar com ele. Ele já deu, ele já cumpriu a promessa dele, eu estou aqui, imaginando como foi a cena. Ele já cumpriu a palavra, me deu você por casamento. Eu não vou. O que Axa faz? Ela sobe no jumento. Ah, você não vai não? Então eu vou. Aí ela entra para a história. Irmãos, todo homem precisa de uma mulher de visão do lado dele. Otiniel era um matador de gigante, mas ele não tinha visão. Otiniel era um homem corajoso, destemido, mas a mulher dele tinha uma visão de águia. Falou: eu vou. Ela foi. Pegou o jumentinho, chegou lá: papai, olha, o senhor deu para a gente aqui a terra seca, legal, vou continuar com ela, mas me dá as fontes superiores e as fontes inferiores. Como é que termina, irmãos? Palavra, olha o que diz o versículo 19: porque ela pediu, porque ela teve uma visão, porque ela viu além, aquilo que o marido dela não viu, aquilo que o esposo dela não viu. Irmãos, aquilo que o matador de gigantes não viu, a mulher viu. Ela viu, pediu, e eles receberam uma grande bênção. E olha o que diz o versículo 19: então lhe deu as fontes superiores e as fontes... Não, você não está entendendo a história. Se ela não tivesse tido aquela atitude, se ela não tivesse tido aquela visão, eles iam ficar a vida inteira numa terra seca. Se ela não tivesse tido aquele tino, se ela não tivesse tido aquela coragem, os seus filhos iriam desfrutar de terra seca. Irmãos, como é poderoso quando um casal entende isso. Como é importante quando um casal, um homem, uma mulher, valoriza um ao outro e entende o valor que o outro tem na sua vida. Como é importante quando um homem entende que não seria nada se não fosse essa esposa do seu lado, e quando uma mulher também entende que também não seria se não fosse o esposo que Deus deu para ela. Como é importante um casal que entende isso, minha gente. Como é importante uma família onde tem um casamento que há um senso de importância, de valor. Tem um matador de gigante, tem um forte, tem um guerreiro, tem um destemido, mas não tinha a visão que a esposa tinha, a fé que a esposa tinha. Você que está aqui, esposo, você pode agradecer a Deus pela vida da sua esposa. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Inúmeras vezes. Eu lembro de cenas marcantes da minha esposa falando assim: amor, não acredito que você vai fazer isso. Você pode muito mais. Não aceito isso. Eu falei: amor, mas... Não. Quantas vezes minha esposa me impulsionou, viu o que eu não vi.
Você pode pegar na mão da sua esposa e falar: amor, você é a pessoa certa e eu sou a cor na minha vida. Né, amor? Você que está em casa também. Seu casamento vai prosperar, vai crescer, vai avançar. Você não vai separar. Tem gente torcendo para você separar. Tem gente falando assim: esse ano separa. Não vai separar, não. Tem gente cruzando o dedo assim, falando: não vai dar, vai separar, não. A promessa que Deus tem na sua vida é muito grande. Sua família, sabe? Casais inteligentes prosperam juntos. Casais unidos crescem juntos. Sou casado com a minha esposa há 20 anos, irmãos. Eu encho a boca para falar 20 anos. Pode ficar com inveja, pode, 20 anos. Eu falo para ela: amor, louva a Deus pela sua vida. Me deu 2 netas lindas, 2 filhos lindos. Hoje nós estávamos ali comemorando em família o Dia das Mães, estava agradecendo a Deus. Deus não errou. Então a gente precisa valorizar isso, gente. Há uma terra prometida, mas se você não valorizar quem está do seu lado, você não vai alcançar. Deus não vai te dar a terra prometida para você viver sozinho, para trazer problema para o seu casamento. É para os dois crescerem juntos. Todas as barreiras entre casais caem por terra em nome de Jesus. Todo espírito maligno de confusão, de divisão, de desunião, de contenda, está repreendido em nome de Jesus na sua vida, nas nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dessas famílias, dos casamentos, dos cônjuges. Então nós precisamos entender isso, sabe? E Otiniel foi um homem corajoso. Ele se lançou. Eu lembrei de uma história. Um pai queria ter um esposo para sua filha. E ele fez um teste. Falou assim: ó, quem casar com a minha filha tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. E o que ele tinha que fazer? Tinha que atravessar uma piscina cheia de jacaré. Cheia de jacaré. E daqui a pouco chega um candidato, ele atravessa a piscina, vai lá para o outro lado e fala assim: consegui. Aí o pai daquela moça falou assim: como que você conseguiu fazer essa façanha? Como que você conseguiu, né, vencer esses jacarés? Ele: não sei, quando me jogaram na piscina, quando eu vi eu já tinha corrido, já estava do outro lado. Quer dizer, eles se lançaram ele lá dentro. Isso aqui não é para você rir, não. Se você não riu, não estou preocupado com você se rir no rio. Isso aqui é para você entender o contexto. Quem riu é porque gosta de rir também. Mas quem não riu entendeu. Está entendendo, não? Aleluia. Então você é corajoso. Diga para o irmão: você não é covarde. Fala para ele. Você é corajosa. Ser forte e corajoso. Não temas. Você é mais corajoso do que você imagina. Isso aqui não é palavra de motivação, não. Isso aqui é revelação de Deus para lembrar quem você é. Tem uma terra prometida te esperando. E Deus colocou você do lado da pessoa certa. Você está no lugar certo. E na hora certa tudo vai acontecer. Aleluia. Você sabe, irmão, está com a pessoa certa. Você não pode estar com a pessoa errada. Muita gente cola com a pessoa errada. Sabia disso, não? Cola com a pessoa errada. Você ainda pode escolher, cola com a pessoa certa. Uma vez um amigo falou: pastor, tem 2 tipos de mulheres. A mulher balão e a mulher âncora. Falei: irmão, que revelação é essa, hein? Me explica melhor. Ele deve estar me ouvindo aqui. Falei: a mulher âncora é aquela que puxa o cara para baixo. A mulher balão é aquela que joga ele lá para cima. É aquela que soma. É aquela que incentiva. E Axa foi essa mulher. Sabe, interessante, Otiniel significa... Meu Deus, me lembra aqui. Deus é forte. Força de Deus, né? Otiniel vem de Otan, Otinã, que é força, e El, que é Deus. Força de Deus. Então você, homem, tem a força de Deus.
O Otiniel significa força de Deus, ou o leão também de Deus, leão de Deus também. E sabe o que significa a palavra Axa? Axa, fica aí uma dica para você dar um nome para sua filha, se for menina. Acho lindo o nome, Axa. Axa, vem cá, papai. Axa, imagina a festa. Axa, papai te ama. Que a gente fica fazendo teste com os nomes, né? Axa, estou profetizando aí. Quem quer ter uma menina aí, levanta a mão. Olha lá, ó, opa, recebe, recebe vaso. Mas quem quer ter uma menina, levanta a mão. Ali, ó, mais um aqui, mais quem, menina? Uma vez eu estava pregando sobre Caleb aqui na igreja. Hoje eu estou soltinho, não sei porquê. Mas você prefere ver seu pastor assim, soltinho? Amém? Mas cheio do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo. Essa semana, sabe, eu sei, é porque realmente essa luta que a gente passou com a luta tem sido uma luta muito difícil. Parece que a gente está numa guerra, mas essa semana foi tão feliz para a gente. Independente das circunstâncias, a gente tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém, irmão? Eu estava falando sobre o quê? Caleb. Uma vez eu estava pregando sobre Caleb aqui na igreja. Caleb. Aí a Bianca e o Alexandre estavam ali no corredor, olhou um para o outro e falou assim: o nome do nosso filho vai ser Caleb. Numa palavra. Então quem sabe Axa, Alex? Gostou? Pegou a visão? Olha lá. Já quer falar? É Axa? Já tinha pensado nisso? Sobre Axa? Aí a sua filha vai ser Axa? Aí, gente, salva de palmas aí, olha que lindo. Axa. Daí eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Serás mãe de uma menina. Essa menina crescerá. Será uma grande mulher de Deus chamada Axa. Axa Ramos. E você sabe o que significa a palavra Axa? Adornada. Axa significa adornada, enfeitada. E quem te lembra a palavra fala sobre alguém adornado? É a noiva de Cristo. Aleluia. A noiva de Cristo é adornada. Então nós como noiva de Cristo, nós como igreja de Cristo, tem que se espelhar em Axa. É a pessoa certa. E Axa aqui, ela nos chama a atenção para as suas atitudes. Primeiro, a atitude de Axa que nós precisamos ter para conquistar a nossa terra prometida. Quem quer conquistar a sua terra prometida? Então, Axa é a sua referência hoje. Esteja do lado de pessoas certas, pessoas que querem crescer junto com você. Amém? Então, quem está do lado da pessoa certa, quem está com as pessoas certas, ela vai estar do lado de Axa. E Axa é uma pessoa que tem uma atitude de fé. Diga, atitude de fé. Então essa é a primeira virtude de Axa, fé. Por causa da sua atitude, da sua determinação, ela mudou uma geração inteira. Seus filhos desfrutaram de um lugar maravilhoso, que tinha fontes superiores e fontes inferiores. Nossas decisões vão impactar a vida das próximas, nossas decisões vão impactar a próxima geração. Axa sabia o que era o valor de uma atitude. Axa, ela entendeu o seguinte: tudo bem, não vai adiantar nada se eu ficar aqui parada. Não vai adiantar nada se eu não fizer alguma coisa. Eu preciso fazer algo, eu vou tomar uma atitude, eu vou tomar uma decisão. Vai dar trabalho, mas eu vou lá. Ela agiu, e porque ela agiu, o pai dela reagiu. Porque Axa agiu, o pai reagiu. Toda reação é fruto de uma ação. Toda ação gera uma reação. Axa adornada, Axa igreja, pai de Axa, nosso Deus. Se você agir, se você falar Deus, se você pedir Deus, se você falar Deus eu quero, Deus vai reagir. Toda ação da terra promove uma reação no céu. Hoje você teve uma atitude, vou para a igreja. Hoje você teve uma ação, não vou ficar em casa. Hoje você falou, faça chuva, eu vou lá. Porque você agiu, o céu já reagiu. Essa semana alguma coisa vai acontecer. Porque, irmão, se tem uma coisa que Deus, sabe, não aprova, se tem uma coisa que Deus não gosta, é de passividade. Passividade.
Não adianta ser cristão e ser passivo, e ser aquela pessoa que não tem uma atitude, não tem uma ação. E nós vemos isso na Bíblia. Deus quer fazer um milagre, mas a gente não pode ser passivo. E nós vemos muita gente passiva. O pessoal não ora, o pessoal não busca, o pessoal não vem para a igreja, o pessoal não lê, o pessoal não faz nada, está sendo empurrado. Já viu aquela pessoa que está sendo empurrado, arrastado? Já viu gente que só vai para a igreja porque parece que estão arrastando eles, senão a pessoa não ia. E se não tivesse aquele incentivo, vão para a igreja, a pessoa não vem. Quantas pessoas a gente conhece assim? É normal. Mas não pode ser natural isso. É natural, mas não pode ser normal. Então é uma atitude individual. Toda ação gera uma reação. E você vem num culto como esse, você recebe uma palavra como essa, você recebe uma bênção de Deus para a sua vida. Irmãos, não tem um lugar melhor para estar do que esse aqui hoje, não. Você não mexeu no celular, você não está vendo mensagem, você não está no Instagram, sua mente está totalmente focada do que Deus está falando. Toda ação gera uma reação, ela agiu. Deus abriu o mar vermelho, mas Moisés teve que agir. Não teve ou não, meus irmãos? Moisés, pega esse cajado e coloca nas águas. O mar se abriu. O Rio Jordão, para se parar ali, para passar, o povo teve que entrar e colocar a Arca da Aliança e botar o pé na água. Jeremias disse, quem enviarei? Deus falou para ele, quem enviarei? Quem há de por nós? Ele falou, opa, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele tomou uma decisão. Não é? A gente fala que é o profeta oferecido, porque ele se ofereceu. Deus não estava falando com ele não, ele que se ofereceu. Deus falou assim, quem enviarei? Quem há de por nós? Ele falou, opa, sou eu. É o profeta oferecido. Seja oferecido na obra de Deus também. Tiago disse, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, primeiro a gente tem uma atitude. Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda. Mas qual foi a primeira coisa que Jesus falou ao paralítico? Ei, levanta. Ei, toma o teu leito. Levanta. Porque ele se levantou, porque ele tomou uma atitude, porque ele tomou uma decisão. Houve uma reação do céu. Que ação você tem que ter? Sabe, eu estava meditando essa palavra hoje, eu falei, hoje vai ser o jejum de 7 dias só na água. Tem 20 malucos aqui comigo também. Não estou sozinho. Mas vamos, hein, Sandro? Tu veio aqui? Tu não veio, não? Vem aqui agora, rapaz, tu é doido. Tu aguentou só 4 dias, não, tá certo. Depois a gente conversa. Gabinete, depois a gente marca nós dois. Então, atitude. Amém, meus irmãos? Agora olha o que diz, né? No versículo 18. Versículo 18. Josué, versículo 18. Coloca lá, por favor. Versículo 18. E esta, quando se foi ao Otiniel, ela o que, meus irmãos? Ela insistiu. Olha a atitude dessa mulher. Ela insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Ela falou, vai. Quantas mulheres estão insistindo para os seus maridos? Vem. E ela tem que insistir, vai. Olha como é que é importante a esposa dar esse empurrão. Ela falou, já que você não vai, então eu vou. Olha a atitude dessa mulher, ela não esperou a coisa piorar. Ela não esperou, ela falou, tem que ser agora, a oportunidade é agora. E quantas pessoas, sabe, esperam a coisa piorar para ter uma atitude, gente? Quantas pessoas esperam a coisa virada de cabeça para baixo para reagir? Não. Nós temos que tomar uma atitude. E ela teve ali também uma capacidade de persuasão, de persuadir. Ela teve uma capacidade, sabe por quê? Irmãos, você tem que saber pedir, sabia disso não? Tem que saber falar, não é? Então aqui é algo poderoso. E também, nós vemos aqui que ela convenceu o seu marido. Ela convenceu. A mulher, ela gerou um milagre. Interessante, hoje é o dia das mães, não é? Mãe tem a capacidade de gerar. Mãe tem a capacidade de criar. Uma mulher, mulheres, vocês têm a capacidade de gerar um sonho. Vocês têm a capacidade de acreditar. Vocês têm a capacidade de ver o que o seu marido não está vendo. Só que a mesma mulher que tem capacidade de gerar, ela também tem capacidade de abortar. A mesma mulher que tem a capacidade
de incentivar, ela tem a capacidade de colocar o homem para baixo. Então as mulheres, elas têm um papel muito importante. Às vezes o marido chega com um projeto super empolgado, filha, vamos fazer, vão acontecer. Aí a mulher vai, a esposa coloca um balde de água fria, joga uma areia, sabe? Às vezes não tem uma concordância. Por isso, irmãos, que o poder da concordância é muito importante. A palavra diz, se 2 dentre vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, vai ser feito, vai acontecer. É a oração da concordância. E não tem concordância mais poderosa do que de um homem e de uma mulher, porque é uma só carne. Quando um marido fala, vamos, a mulher, vamos, vão. Agora, quando um fala, vamos, a outra, vai sozinho, não vai. A palavra diz, andarão 2 juntos se não houver comum acordo. Um vai puxar para o lado, o outro vai puxar para o outro. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então tem que haver concordância. Concordância, diga, concordância. Aleluia. Aleluia. Então Áquisa é aquela mulher, sabe, que tem esse poder de gerar. Feliz Dia das Mães para as mamães que estão nos ouvindo. Você tem o poder de gerar um milagre, gerar uma expectativa, sabe? Temos que ter uma atitude de fé, diga fé. Então não ande com pessoas que não têm fé. Não ouça pessoas que não têm fé. Não ouça pessoas pessimistas. Não compartilhe sonhos com pessoas que não acreditam. Não compartilhe situações com pessoas que não torcem com você. Não compartilhe, é perder tempo. Ande com pessoas de fé. Então nós temos que estar com as pessoas certas, amém? Segunda atitude de Áquisa é a atitude de você viver contente, mas não conformada. Amém? Diga contente, mas não conformado. Ok? O que nós aprendemos aqui? Que ela estava contente, ela casou, sim ou não? Quem está esperando não, levante a mão. Quem está esperando com paciência no Senhor? Vai casar. Vai acontecer. Vai acontecer. Ela estava feliz. Ela estava contente. Mas ela não se conformou. Amém, meus irmãos? Ela não se conformou. Otinel era um matador de gigantes, mas aquela mulher era uma inconformada. Ela falou, olha, essa terra seca aqui tem mais. Meu pai tem mais. Meu pai pode mais. Meu pai é poderoso para me dar mais. Meu pai tem. Eu vou pedir. Áquisa, adornada, igreja, pede. O pai tem mais. A nossa mentalidade muitas vezes impede a gente de ver o que Deus tem. E às vezes a gente precisa de alguém do nosso lado para mostrar o que a gente não está vendo, Sandro. Pegou a visão? Ele falou, tem terra seca. O gado vai emagrecer, nossos filhos não vão ter o que comer depois, não vai dar para fazer muita coisa, eu já estou vendo lá na frente. Então, tem mais. Tem mais. Tem mais. E sabe o que é interessante? Ela não jogou fora a terra seca, ela falou, não, também vou pedir outra terra. A Bíblia fala no versículo 19 lá, olha o versículo 19. Versículo 19, por favor. Josué 15, 19. Respondeu ela, dá-me um presente. Olha que figura linda. O pai de Áquisa é Deus, presente é graça de Deus, favor de Deus. Presente é dádiva. Não é pelos nossos méritos. Não é pelo nosso esforço, irmãos. É graça de Deus. Tudo que você tem é graça de Deus. Sua família é graça de Deus. Sua empresa é graça de Deus. Essa igreja é graça de Deus. Tudo é favor de Deus. Não é porque a gente é alguma coisa, porque a gente faz alguma coisa. Tudo é Deus. Tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. É um presente de Deus. É graça, é favor de Deus. Então ele falou, deste-me terra seca, agora dá-me também. Dá-me o que, meus irmãos?
também. Ou seja, eu não vou rejeitar o que o Senhor já me deu, mas eu sei que o Senhor tem mais. A palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Por que a gente não desfruta do mais abundantemente além? Porque a gente não crê e não tem uma atitude de, sabe, como eu estou falando aqui, de não se conformar, ou melhor, de se conformar. Então diga para o irmão que está ao seu lado, não se conforme, tem mais. Tem mais, aleluia, não se conforme. E a gente precisa de uma pessoa para falar para a gente que a gente pode, que a gente consegue. Amém, meus irmãos? Uma decisão muda tudo. Diga, uma decisão muda tudo. E que decisão é essa que a gente precisa tomar? Não se conformar. Não se conformar. Amém? Então tome uma decisão. Se você não tomar uma decisão, vai morrer no deserto. Se você não tomar uma decisão, você não entra na terra prometida que mana leite e mel. Se você não tomar uma decisão, morre na beira do tanque. Se você não tomar uma decisão, você vai ficar amarrado pelos filisteus. Sansão tomou uma decisão e ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Se você não tomar uma decisão, você vai se conformar com a terra seca. Se você não tomar uma decisão, você não vai desfrutar das fontes superiores e das fontes inferiores. Quem pode dizer, diga glória a Deus. Não se conforme com isso. Eu lembro uma vez que eu morava aqui à frente, eu moro aqui há 20 anos. Não é, amor? 20 anos. Já rodamos, paramos aqui. Nossa terra prometida está aqui. Eu trabalhava na Sul América, sendo do Rio de Janeiro. Eu pegava o ônibus aqui na frente. O ônibus era cheio. Eu ia sentado na... Quem pegou essa época disse, isso, olha que loucura que eu fazia. Ia sentado na escada. O pessoal subindo, eu só acordava num lugar lá perto da centro. E ônibus cheio. Teve um dia que eu estava no ônibus tão cheio que eu estava segurando a mala aqui comigo e eu dei uma cochilada. A bolsa, né? Aquela bolsa sul-américa. Isso que eu cochilei, caiu em cima da moça, aí uma confusão. Falei, irmã, me perdoa, desculpa. Aquela coisa, você lembra antigamente? Falei, Jesus. Até hoje tem isso? Eu não sei o que é andar mais de ônibus. Eu não me conformei com aquilo, irmãos. Aí eu lembro que nós compramos o nosso primeiro carro, um Renault Clio, 96. Irmão, a partir dali eu nunca mais andei de ônibus. Eu entro no ônibus hoje, eu começo a passar mal. Passando mal. Se você anda de ônibus, amém, é uma bênção. Amém. E eu lembro que para não passar mal, quando eu lembro que fui promovido na empresa, lembra, amor? Falei, a partir de agora eu não vou mais de S24. Era o S24? S14. Falei, agora eu vou de frescão. Ia de frescão. Aí eu passava no KFC, comprava os franguinhos para a esposa, lembra, amor? Levava, amor, tô levando o KFC para você, um baldão. Ela ficava feliz da vida. Mas eu comecei a andar de frescão. Mas depois que a gente comprou o Clio, irmão, não sei mais que andar de ônibus. Não sei nem como é que pega ônibus hoje. Quando eu vou para o centro, quando eu não quero dirigir, eu pego Uber. Real. Muito raro. Porque eu falo para dirigir também esse tempo todo. Mas eu não sei mais o que é pegar ônibus, eu sei o que é pagar ônibus. Isso aqui não é para humilhar você, não, pelo amor de Deus. Até que se for necessário a gente vai pegar. Isso aqui é para mostrar para você. Não se conforme. Não se conforme. Deus tem muito mais. Pede que Ele dá. Pede que Ele dá. Fala assim, eu quero um carro. Eu quero ir para o trabalho de carro. Eu quero ir para o trabalho de... Seja o que for. Eu não quero mais ir de ônibus. Pede que Ele dá. Por que você vai limitar o poder de Deus? Aí tem gente que não pede, não recebe e critica quem pede e recebe. Irmãos, olha, eu tomei uma resolução na minha vida. Nunca mais me preocupo com o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar.
Eu lembro a vez que a gente comprou uma Sportage preta. Quem lembra disso? Carrão, até hoje é um carrão. 2010 na época. A coisa foi melhorando. Clio, depois passou por Honda. 2000, depois para uma Sportage preta. Depois comprei vários carros com o Alex na seguradora. Depois que eu aprendi que comprar carro na seguradora é uma beleza. Né, Alex? Falei, comprei 2 carros só de leilão. Falei, esse é a 7ª maravilha do mundo. Carro barato. Mas eu profetizei, falei, ainda vou ter um carro 0. Vou contar a benção não, depois eu conto. Não se conforme. Diga para a pessoa que está falando, irmão, não se conforme. Não se conforme. Deus tem mais. Deus tem mais. Mas a gente às vezes se contenta com as coisas. Deus tem mais. Deus nos chamou para conquistar a terra prometida. Deus chamou para comer uma terra que emana leite e mel. Deus chamou para viver uma vida e vida com abundância. Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem mais. Tem uma atitude de fé. Não seja conformado. Mas em último lugar, você e eu vamos possuir uma terra especial. Uma terra que tem fontes superiores e tem fontes inferiores. Aleluia. Tira esse tapete daqui. Estou brincando, só quebrar gelo. Eu adoro esse tapete, irmãos. Ele só está aqui porque eu quero que ele fique aqui. Até eu cair. Vai ficar aqui. Até a gente botar um carpete aqui. Só para quebrar o gelo, tá? Deixa o tapete quietinho aqui. O que são fontes superiores e fontes inferiores? Ela está dizendo aqui, você vai ter fontes superiores e fontes inferiores. Superiores e inferiores. Amém, meus irmãos? E tem um texto na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Olha lá, Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Deuteronômio capítulo 8, já estou terminando. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Aleluia. Quem está recebendo essa palavra? Irmãos, olha o que uma axa faz na vida de um homem. Olha o que uma mulher faz na vida de um homem. Né? Deuteronômio capítulo 8, versículo 10 diz, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, ou numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos. Olha, fontes e mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Por que você vai querer viver no deserto se Deus tem fontes? Próximo versículo 8. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, terra de azeite, de mel. Aleluia. Versículo 9. Terra em que comerás o pão sem escassez. Diga, eu não aceito. Mas diga forte, eu não aceito a escassez na minha vida. Não aceita isso. Deus tem vida com abundância. Terra cujas... E nada te faltará nela. Nada vai faltar. Ô brabo, já batizou? É bomba. Tá batizar. Quando você não batizar, meu filho, isso aqui não acontece não. Entendeu? É deserto. A terra prometida está do outro lado do rio. E o rio é batismo. Anota o nome dele no final do culto. Terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Versículo 10. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Aleluia! Irmãos, que são fontes superiores? Fontes superiores são coisas que vêm do alto. E fontes inferiores são coisas que vêm debaixo da terra. Aqui está falando que Deus vai dar para a gente bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Diga, bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Porque tem muita gente que só quer bênçãos materiais. Não adianta.
Primeiro a gente busca o reino de Deus, fontes superiores. Depois as demais coisas são acrescentadas, fontes inferiores. Nunca o inverso. Eu nunca vi o rio vir de baixo para cima. Eu nunca vi. Você já viu o rio subir a montanha? Quem já viu isso? Eu sempre, quando eu vejo cachoeira vindo de cima para baixo. Assim não é a presença de Deus. É de cima para baixo. Buscai as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são do alto, irmãos. Isso aqui é poderoso demais. Então Deus tem bênçãos superiores. Fontes superiores é o quê? Intimidade com Deus, comunhão com Deus, vida com Deus. O que nós estamos fazendo nesse jejum? Buscando fontes superiores. O que nós estamos fazendo nessa consagração? Orando, buscando, porque Senhor, eu sei que tem mais. Irmãos, e quando a gente busca, as coisas acontecem. Acontece. Milagre acontece. As coisas acontecem. Então vire para o irmão que está falando assim: irmão, continue buscando. Porque quem busca, encontra. Aleluia. O último texto que eu vou ler está aqui, ó. Último texto. Gênesis capítulo 49, versículo 22. Irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida que vai ter uma inundação de bênçãos. Já viu uma inundação? Sua terra não vai ser mais uma terra seca. É uma inundação de bênção. É uma bênção atrás da outra. É uma bênção atrás da outra. É um milagre atrás do outro. É uma surpresa atrás da outra. E é o que vai acontecer. A palavra diz que quando Jacó foi abençoar José, ele fez uma declaração muito forte, muito poderosa. Olha o que diz José, Gênesis capítulo 49, versículo 22. Olha lá. Aqui está José, mas você pode colocar o seu nome. Amém? Vamos ler juntos, irmãos. Só que onde está José, você vai colocar o seu nome. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Leonardo. Não. Por que alguns falam e outros não? É TDAH? O que é? Dá para falar assim, ó, abre a boca e fala. Eu estou aqui para te ensinar, amém, irmãos? A gente pensa que às vezes, sério mesmo, a gente pensa que às vezes, não precisa falar não, precisa sim. A palavra tem poder. Durante a semana fala tanta coisa, fala até o que não deve, chega aqui e não fala. Por isso que não sabe por que não é abençoado. E tem outros que ainda ficam criticando e julgando. Abre a boca aí, irmão. Dá um glória aí. Uma vez já falei, irmão, crente calado é crente oprimido. Crente cheio do Espírito Santo, ele fala pelos cotovelos, ele é alegre. Crente cheio do Espírito Santo não perde a oportunidade de tomar posse das promessas de Deus. Tem gente que pensa que isso é brincadeira. A palavra diz, nele estão o sim e o amém. Então quando a gente fala amém, a gente está dizendo, eu recebo essa promessa na minha vida. A parte de Deus é dar, e a nossa parte é se apropriar. E a gente se apropriando é dizendo, amém, eu recebo, assim seja. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou próspero. Diga, eu sou saudável. Diga, eu sou feliz. Diga, eu tenho uma esposa abençoada. Eu tenho uma família abençoada. Eu tenho uma igreja abençoada. Eu tenho amigos abençoados. Eu tenho pastores abençoados. Amém? Agora que você aprendeu, vamos repetir de novo. Vamos lá. Coloca o seu nome bem forte. 2, 3 e... Leonardo é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos se estendem por sobre o muro. Peraí, quem é o ramo frutífero? Quem está junto à fonte. Que fonte é essa? Fontes superiores, Deus, palavra de Deus, Espírito Santo, jejum, oração, palavra, culto, célula, igreja. A fonte é a casa de Deus. Não dá, não tem como ser diferente. 2 mais 2 não é 5, 2 mais 2 é 4. Na lógica de alguns cristãos, não precisa estar na igreja, não precisa estar na fonte, não precisa buscar. Não sei que mundo que eles vivem, gente. Junto à fonte, os galhos se estendem por cima dos crescimento. Ó, não tem barreira, não tem limite, vai por cima. Supera tudo, Roque. Tudo, supera tudo.
Está ligado à fonte, meu filho. Não fica com medo de nada. Olha lá, vamos continuar. Os flecheiros lhes dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Viu? Vai ter inveja. Vai ter gente que não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Deixa vir as flechas. Você está ligado à fonte. Próximo. Vamos continuar, gente. Vamos lá, 1, 2, 3 e... O seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são efeitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, teu arco vai permanecer firme. Porque é o poderoso de Jacó que está dizendo isso, aleluia. Vamos lá, versículo 25, 1, 2, 3. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus. Ou a gente crê ou a gente não crê nisso. Eu creio nisso. São bênçãos. Ele vai te ajudar. Ele é o Todo-Poderoso. Ele já te abençoou com bênçãos. As bênçãos vão te atropelar. Mas o segredo está onde? Está no seu coração. Tem que crer. Tem que declarar isso. Vamos continuar, gente? Próximo. Com bênçãos. Com bênçãos. Espera aí. Fontes superiores e fontes inferiores. Ele está dizendo, vocês vão ter bênçãos dos altos céus e bênçãos das profundezas. E bênção do seio da madre, filho, o dia das mães. O que ele está dizendo? Se você for uma Áquisa, estiver junto com uma Áquisa, tiver fé, e não se acomodar, você vai viver isso aqui. Você vai viver isso aqui. Se você entender isso hoje, aleluia, você vai desfrutar das fontes superiores e inferiores. Se você ficou na dúvida de fazer o jejum dos 7 dias, eu te dou uma dica. Faz o jejum. Se esforce. Mas se não puder fazer, não precisa fazer não. Fique em paz, amém, irmãos? É só para te motivar mesmo. Sabe, Deus tem coisas maravilhosas. É muita bênção. Olha aqui de próximo. Próximo. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cume dos montes eternos. Irmãos, eu não sei quantas vezes apareceu a palavra bênçãos ali. Você conseguiu contar? Nem dá para contar, vai demorar para a gente voltar, mas é muita bênção. Próximo. Estejam elas sobre a cabeça de José. Opa, vamos repetir agora, porque agora é o seu nome, amém? 1, 2, 3 e... Estejam elas sobre a cabeça de Leonardo. Não, vamos repetir de novo, que tem os irmãos que não falou. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Estejam elas sobre a cabeça de Leonardo. Sobre o alto da cabeça que foi distinguido entre os seus irmãos. Ei, você é diferenciado. Você é distinguido. Você não está entendendo isso. Vira para o irmão que está falando assim, irmão, você é distinguido. Você é diferenciado. As pessoas não entendem por que as coisas acontecem com vocês. Elas dizem, é porque eu sou distinguido. As pessoas não entendem por que as coisas acontecem só com você. Porque eu sou diferenciado. As pessoas lá no trabalho, as pessoas ficam assim, mas o que ele é assim com o chefe, ele é assim com o diretor da empresa? Não, meu filho, ele é diferenciado. Ele está junto à fonte. Ele está lá na igreja todo domingo buscando. Ele está envolvido na obra de Deus. Ele tem uma coisa especial. Quem é diferenciado aqui? Deixa eu ver. Fala para o irmão, você é diferenciado. Olha, e se você é diferenciado, sua empresa é diferenciada. Sua família é diferenciada. Sua casa é diferenciada. Então, a bênção está sobre nós. Filho amado, vem cá, por favor.
Por gentileza, filho amado. Até o final do culto você vai fazer o jejum comigo 7 dias. Irmãos, é isso aqui o que ele está dizendo. Eu quero terminar assim. Esse é o filho amado do Pai. Mas hoje o nome dele se chama Bênção. Amém, Bênção? Você é Bênção? Você contou? Aí, irmão, esse aqui é um aluno aplicado. Ele contou 5 vezes a palavra bênção. Bênção. Você, a palavra diz que aonde eu for, essa bênção está comigo. A bênção me acompanha. A bênção me persegue. A bênção vem junto. Então onde eu for, ele me segue, ó. Olha lá. É bênção. Ó, é bênção. É bênção, ó. Ó a bênção. Onde eu for, é bênção. Estou tranquilo, a bênção está aqui. Esses dias eu fui na loja dele. Ele tem uma loja, uma das melhores lojas de Campo Grande. Parei com o carro na frente da loja dele. Eu falei, vou fazer uma surpresa pro meu amigo hoje. Aí fiquei paradinho lá. Irmão, quando eu parei o carro... Foi ou não foi? Foi um carro atrás do outro, parando para fazer serviço lá. E entrava um e saía outro. Entrava um e saía outro. Falei, meu Deus, eu não posso atrapalhar o Sandro. Ele está ali fazendo serviço. Mas porque eu estava ali. Quando eu cheguei, a bênção chegou junto. Amém. Já reparei, às vezes eu vou comer... Ficou sem parar. Sem parar. Aí quando acalmou, eu falei, agora eu vou. E fiquei lá no carro vindo. Aí daqui a pouco, quando eu fui, veio um. Falei, não, agora eu vou mesmo assim. Aí fiquei lá, ajudei a limpar pneu. Mas já vi, às vezes você vai numa loja, num restaurante, tem ninguém. Mas quando tu chega, começa a vir uma porção de gente. Hoje eu fui almoçar com a minha família, só tinha gente, né, amor? Daqui a pouco veio um atrás do outro. Porque aonde eu vou, a bênção vai junto. A bênção me acompanha. Aonde você vai, a bênção te acompanha. Ah, pastor, mas eu só tenho 5 seguidores na internet. Não importa, uma bênção está te seguindo. Ah, pastor, mas ninguém me adiciona. Não importa, você já foi adicionado. A bênção está te acompanhando. E se eu correr, a bênção corre junto. Ó, não larga não. Ó. A bênção vai te acompanhar. Aonde eu vou, a bênção vai junto. Ó. Aonde eu vou, a bênção me acompanha. É muita bênção, tem que acompanhar. Aonde eu vou, a bênção me acompanha. Não adianta, aonde eu vou, ela não me larga, ela não me solta. Aonde eu vou, a bênção me acompanha. Pastor, mas eu vou botar o comércio em determinado lugar, porque lá tem muita gente. Não é questão de ter muita gente ou pouca gente, é questão de a bênção estar com você. Onde a bênção está com você, o lugar é abençoado, o lugar é próspero, vai acontecer, porque não é você, é a bênção. E chega uma hora que você agarra a bênção. É assim que funciona. Obrigado, filho amado. Às vezes a gente não entende por que umas coisas acontecem com a gente. A gente não entende. Às vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem com algumas pessoas. É bênção. É bênção. E eu vou falar, mas irmão, eu estou em forma. Pensando o quê? Foi difícil para ele. Ele está mais cansado que eu, Vanessa. É bênção. Pastor, vamos conseguir botar 2.000 pessoas no olhado? Não, 3.000 agora. Vai ser 3.000. Fala, teu irmão, 3.000. Porque 3.000 combina com 300. É só um 0 a mais. Quem crê nisso? Eu sou homem de fé, eu sou homem de desafio. Eu não tenho vergonha de falar isso. Porque a bênção vai nos acompanhar. Axa voltou. Ela foi, mas voltou com a resposta. Você veio e está voltando com a sua resposta hoje. Você veio e está voltando com a sua resposta hoje. Você vai desfrutar, você não vai ser só mais um religioso frequentador de igreja. Você não vai ser só mais um teórico falando de experiência dos outros. Você vai experimentar, praticar,
testemunhar, sua vida vai ser um outdoor para todo mundo ver. Ele é abençoado, ela é abençoada, ele é abençoado. Vão jogar flecha em você, vão perseguir você, vão falar tanto de você. Não importa, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é poderoso para fazer na minha vida muito mais daquilo que eu pedi. Eu sei, é nele que eu confio. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Agradeça a Deus pela esposa que você tem, pela família que você tem, pela casa que você tem. Agradeça a Deus. Fica de pé, irmãos, vamos adorar o Senhor. Queria convidar o Ministério de Louvor para louvarmos juntos.